Síndico, você consegue provar para mim que você não rouba o condomínio que você administra? Bom, se você consegue provar para mim, você consegue provar para qualquer pessoa, não é verdade? É muito comum durante uma gestão de condomínios que apareçam dúvidas quanto aos gastos ou ao uso dos recursos, se às vezes estão sendo feitos da forma certa ou não. E muitas vezes são acusações que apontam que o síndico está roubando. É verdade que dessas acusações, a grande maioria delas não passam de um mal entendido, mas algumas são bem verdadeiras. Eu lembro de um caso onde minha irmã, ela no condomínio em que mora, quando ela passou a fazer parte do conselho fiscal, né, do grupo gestor, ela então começou a perceber que havia alguma coisa errada. Porque ao confrontar, ao conferir a pasta dos gastos, ela percebeu que sempre tinha uma nota fiscal com valor alto, gasto de material do escritório e sempre o mesmo valor. Imagina você todo mês a mesmo tipo de nota, né? Com uma numeração muito próxima, uma numeração baixa e com um valor igual e os mesmos materiais, os mesmos. Era como se todo mês precisasse comprar a mesma quantidade de caneta, de papel, borracha, lápis, né, durex, essas coisas todas. Tinha algo muito estranho ali. Ainda mais porque o valor dos itens, às vezes era 3, 4, 5 vezes o valor do mesmo item, que poderia ser comprado ali numa papelaria, né? Então você imagina, com o valor de um, era possível comprar 3, 4 ou até mesmo 5 itens iguais, né, pagando o mesmo valor que vinha na nota. Com certeza tinha algo errado. Bom, o resultado final dessa história foi um síndico destituído do mandato, né? Saiu, deixou de ser síndico, mas já tinha roubado muito o condomínio. Situação triste, né? Não é a maioria dos casos de dúvidas, não são porque síndicos roubam, mas a maioria dos casos de dúvidas são por mal entendidos. E se você não está bem preparado para demonstrar que você não rouba, automaticamente as pessoas vão ter dúvidas sobre você. Durante a minha primeira gestão, né, a primeira vez que eu tive que prestar contas numa Assembleia Geral Ordinária, eu lembro que faltando alguns dias, né, para essa prestação de contas, chegou a seguinte informação, que tinha 2 condôminos dizendo que o bicho ia pegar lá no dia da reunião, na Assembleia, porque eu, síndico, estava roubando o condomínio. Eles tinham assim provas de que tinha coisas erradas e que lá na reunião ia ficar feio para mim, ia ficar ruim. Mas eu estava muito tranquilo, porque quem não deve, não teme. E eu tinha certeza que não haviam erros na minha gestão. Eu tinha certeza que não tinha beneficiado, não tinha recebido comissão por nenhum dos serviços que contratei. Eu tinha certeza que os materiais comprados tinham cotação, né? Os serviços contratados tinham cotação. Eu tinha certeza que nenhum parente meu havia conseguido emprego em algum lugar porque eu contratei um serviço. Então, veja, eu estava tranquilo. Mas não basta estar tranquilo. Você precisa provar. É uma questão de você defender a sua honra, defender o seu nome. E é o que eu precisava fazer em relação à minha pessoa. Veja, eu vou contar para você hoje como é que eu fiz e como é que eu faço, qual método eu utilizo para provar que eu não roubo o condomínio que administro. Para provar que eu sou íntegro, que eu sou correto, sou honesto. E isso não apenas por palavras, mas com um método simples, com atitudes que vão demonstrar isso e fazer com que as pessoas ao meu redor possam ter tranquilidade, confiança de que o síndico, David, no caso, eu, não roubo. E é para que você possa ter, usufruir desse método e ter essa tranquilidade também, que eu estou compartilhando com você
no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou síndico há 5 anos, também sou especialista em sistemas, administração de empresas e gestão de condomínios. E no vídeo de hoje, eu vou contar para você, então, esse meu método, ele contém 5 etapas. São 5 dicas, 5 passos que eu cumpro rigorosamente, né, durante todo o ano da minha gestão, para ficar muito claro que eu não roubo, que eu sou íntegro, que eu sou correto, né? E isso pode ajudar você. Se você gostar de uma das histórias, se você gostar de uma das dicas, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe para os amigos, porque quem sabe alguém por aí esteja precisando saber como fazer para se defender de que não está roubando, ou até mesmo um condômino saber se o seu síndico está ou não roubando o condomínio, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica, né? O primeiro passo do método que eu quero passar para você hoje é ser transparente o ano inteiro. Transparência o ano todo. Vamos resumir assim. Transparência o ano todo. O que é ser transparência o ano todo? É muito correto, né, dizer que chega numa reunião de prestação de contas, o síndico seja transparente. Ele mostre as contas, ele apresente as informações, ele apresente os relatórios, os orçamentos, as pastas. Isso é muito louvável. Mas é muito importante quando você faz isso todos os meses, quando você faz isso mensalmente. Ser transparente mensalmente é você não deixar para mostrar as informações lá no final. Isso evita com que alguém difame você. Isso evita com que as pessoas tenham dúvida a respeito das suas decisões, ok? Eu lembro que no caso dessa história que eu contei para você na introdução do vídeo, que o bicho ia pegar para o meu lado, né, aqueles 2 condôminos, eu lembro que nessa Assembleia Geral Ordinária, então, quando, você sabe o trâmite, né, o síndico ele não preside a Assembleia, então quando o presidente da Assembleia me deu a palavra para o item prestação de contas, conforme estava no edital, nós estávamos ali para votar as contas do exercício anterior, então eu, quando tive a palavra, eu fiz questão de começar com a seguinte frase. E essa frase vem totalmente, está ligada com isso que eu estou querendo passar para você. Transparência o ano todo. Eu disse o seguinte, pessoal, boa noite a todos. Vocês lembram que durante todo o ano eu apresentei informações dos gastos para vocês? Vocês lembram que durante o ano inteiro eu fiz todo o possível para demonstrar transparência nas minhas decisões? Quero lembrar vocês de algumas delas. Vamos lá. Tivemos 6 reuniões de prestação de contas. 6 reuniões. Diga-se de passagem, pelo Código Civil, o síndico não tem obrigação de fazer prestação de contas mensal. O síndico não tem, ele tem obrigação de fazer prestação de contas anual. Mas a prática que eu adotei foi fazer 6 prestações de contas, uma a cada 2 meses, em média, esse tem sido o tempo. E aí eu peguei a relação dos membros presentes naquelas 6 reuniões e coloquei em cima da mesa. Está aqui a lista daqueles que estiveram presentes e participaram da prestação de contas. Depois eu falei assim, nós também tivemos 3 reuniões, onde foram assembleias extraordinárias para tratar de assuntos, dentre eles prestar contas. E foi prestado contas. Está aqui também a lista daqueles que estiveram presentes. Depois disso, eu comentei com eles o seguinte, além dessas prestações de contas, eu estou trazendo aqui para vocês as 12 pastas fiscais devidamente assinadas pela administradora, pelo contador auditor, por mim, pelo subsíndico, pelo conselho fiscal. Então, as pastas estão aqui na mesa e apresentei ali as 12 pastas fiscais. Com essas informações em mãos,
todos eles puderam então perceber que estava havendo transparência. E eu lembrei eles de mais uma informação muito importante. Mensalmente, eu entreguei para eles o relatório demonstrativo de despesas mensal e o balancete, de forma que mensalmente eles podiam ver quanto é que estava sendo gasto. Bom, será que tinha possibilidade ainda de estar havendo dúvidas quanto à transparência? Eu fiz mais uma coisa. Naquela semana da reunião de prestação de contas, eu apresentei para eles um comparativo de despesas. E isso aqui matou a pau. Porque o comparativo de despesas, ano a ano, o ano anterior, antes da minha gestão completa, e o ano que nós estávamos avaliando, um ano que eu fiz uma gestão inteira, né, de um ano inteiro. E ali a gente pôde avaliar o seguinte: no ano antes da sua gestão, o gasto com academia era R$1.000. No ano da sua gestão, o gasto foi R$1.000. Gasto médio, né? Em 12 meses. Então ficou claro, foi muito perceptível ali que não houve diferença. Vou pegar um outro caso. O gasto com recarga de elevadores no ano anterior era R$2.000. No ano em que você foi gestor foi R$1.900. Houve redução. Quem rouba reduz despesa. Quem rouba mantém o mesmo valor de despesa? Claro que não. Então aquele relatório de comparativo de despesa ano a ano, ele comprovava que as despesas que haviam ali eram despesas que manteram o mesmo valor, ou que reduziram o valor, ou que no máximo tiveram uma correção da inflação. Também entreguei para eles com uma semana de antecedência o relatório comparativo das despesas do exercício que seria avaliado mês a mês. De forma que eles podiam ver, olha, o nosso gasto com elevador, o nosso gasto com administradora, mês a mês. Né? De forma que onde tinha ali um gasto um pouco maior, eles poderiam circular para poder ver no relatório de despesas que eles já haviam recebido mês a mês para entender por quê, ou mesmo perguntar para tirar a dúvida. Então, ser transparente é uma situação que só veio me defender. E daquele pessoal, daqueles dois condôminos, uma das coisas que eles queriam confrontar é que eles diziam que eu tinha gasto o dobro no mês de janeiro com elevadores. Veja só, eu tinha ali então feito alguma coisa errado, né? Embolsado, né? Feito algo estranho ali, que tinha gasto o dobro com elevadores. Facilmente pelos relatórios foi possível comprovar e relembrá-los de um fato de que os Correios, no mês de dezembro do ano anterior, estavam de greve. Então, aquele boleto que deveria ter chegado no dia 30 de dezembro para ser pago, 30 de dezembro não chegou. Quando veio chegar, já era depois das festas e foi pago no dia 4 de janeiro. Dessa forma, tinha o que vencia 4 de janeiro e depois tinha o mesmo valor no dia 29 de janeiro, duas contas no mesmo mês. Ou seja, o síndico não tinha roubado nada, apenas havia autorizado pagar uma despesa que não tinha sido possível pagar no mês anterior por falta da cobrança chegar em dia. Entenda que quando queremos que as pessoas nos defendam, quando queremos que as pessoas não desconfiem, quando queremos que as pessoas tenham certeza que não estamos roubando, nem sendo beneficiados, a primeira coisa a fazer é ter transparência. Transparência uma vez por ano? Não. Transparência o ano inteiro. A segunda lição é decisão em grupo. Né? Se você quer provar que você não está levando vantagem, que você não rouba seu condomínio, o condomínio que você administra, tome decisões em grupo. O orçamento de despesas, o orçamento de gastos, ele é tomado em grupo. Ele é aprovado em grupo.
Os condôminos todos votam numa Assembleia Geral Ordinária os gastos para aquele ano. Se você mantém os gastos dentro do que está orçado, é claro, vai ter uma conta que pode ser que você gaste um pouco mais, numa outra você vai gastar um pouco menos, mas se no todo você mantém dentro do orçado, já é um grande indício que você não está roubando. Agora, pode ser que no meio do caminho, pode ser que durante o ano, apareça uma situação, apareça uma circunstância nova que não tinha sido planejada e que vai ser necessário você lançar mão de um grande valor. Numa situação dessa, o melhor a fazer é tomar uma decisão em grupo. E você pode dizer, mas se for urgente, pelo menos tome uma decisão com um grupo gestor, né? Você que me acompanha na rede social, você que tem assistido meus vídeos, vê eu falar muito disso. Tomar a decisão em grupo. Quando a gente toma uma decisão em grupo, você não fica com o peso só sobre as suas costas. A responsabilidade não é só sua. A responsabilidade passa a ser compartilhada. Quando você faz isso, então, junto com os condôminos, você ainda referenda a sua decisão com a aprovação dos condôminos. Isso é totalmente correto e está certo diante da lei. Você deve fazer isso. Mas pode ter uma situação que você não tenha condição de fazer isso. Sei lá, estoura um portão, quebra lá um motor da bomba d'água, alguma coisa maior que não está previsto, que você não tinha caixa nas contas ordinárias para fazer frente a isso. Você vai ter que lançar mão do fundo de reserva. Você vai ter que lançar mão de uma situação emergencial que você vai ter que fazer o desembolso. Numa situação como esta, esteja junto com o grupo gestor, divida a responsabilidade. Você já deve ter feito alguma mudança, né? Mudado de uma casa para o apartamento, ou de um apartamento para outro, ou ajudado na mudança de algum amigo. E você, com certeza, na hora da mudança, você deve ter visto que o motorista do caminhão, ou o responsável ali pela distribuição da carga, o que ele fez? Ele pega aquela carga, ele pega todos aqueles equipamentos, móveis e etc. E ele vai distribuindo no caminhão, de uma forma organizada para caber mais, mas também de uma forma que o caminhão não fique penso, para não estourar uma mola, para o caminhão não virar, né? Não tombar. Então, é colocado a carga de forma uniforme. Quando a gente coloca a carga, as decisões, vamos chamar aqui, de forma uniforme, né, nas costas de todos, você não afunda, você não é prejudicado, você não está sozinho. Então, numa situação em que alguém vier a duvidar de você, ele não está duvidando de você, ele está duvidando de todo o grupo gestor, ele está duvidando do grupo de condôminos, seus sócios, né, ali do condomínio, que tomaram a decisão. Você entende? Então, dentro do possível, sempre procure esta prática, uma ótima prática, tomar uma decisão em grupo. Assim, você estará resguardando o seu nome, mantendo a sua honra, mantendo a sua integridade e não vai ficar com receio, né, com medo de amanhã ou depois alguém acusar você de que você tomou uma decisão sozinho para se beneficiar. Tá bom? Vamos agora para a terceira lição. São 5 lições. Você já me ouviu, né? Além da introdução do vídeo, você já viu as outras 2 primeiras lições. Muito importante, transparência o ano todo, decisão em grupo. E agora nós vamos falar de uma tarefa não muito fácil, mas muito importante, chamada Explique a Pasta Fiscal. Explique a pasta fiscal. Explicar a pasta fiscal, por que isso é importante, David? Eu vou falar para você por que é importante. Muita gente tem dúvida, né, da pasta fiscal, são números contábeis. Nem todo mundo está ali acostumado com essa questão de números contábeis, com débito, crédito, né? E aí fica lá centro de custo, conta ordinária, fundo de reserva, e aí as pessoas ficam se perguntando, mas puxa, parece que está estranho, fez uma transferência aqui, será que não está levando vantagem? Será que não está roubando? Quando você explica como funciona a pasta fiscal,
aliadas às demais regras que eu estou falando para você nesse vídeo, você tem aqui um forte método para defender a sua honra, a sua integridade, mostrar que você é correto, é honesto, que você é profissional, que você não rouba. Entende? Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a própria pasta fiscal, ela tira toda dúvida. Toda dúvida. Pela pasta fiscal, ou você vai ter certeza que tem algo errado, ou você vai ter certeza que não tem nada errado. Veja só, eu lembro de uma situação em um condomínio que eu administro também, que quando chegamos lá, a pasta fiscal, os números na pasta fiscal não batiam com os extratos bancários, não batiam com as contas. Era óbvio que tinha algo muito errado ali. E o erro ali é que a administradora estava se beneficiando disso. Que situação chata, né? Hoje eles não administram mais lá, mas é uma situação muito chata. Por quê? Porque na confusão nenhum condômino é beneficiado. Na confusão alguém está sendo beneficiado, não os condôminos, não o condomínio. E naquela situação era a administradora, era uma confusão de dados. Os saldos não batiam com os balancetes, não batiam com os números não se encaixavam, a conta não fechava. E aí, para explicar que as contas não fechavam, fazia-se toda uma salada de fechamento de dados, que olha, esse aqui é por emissão, esse aqui é por pagamento, esse aqui pega meio do mês, esse aqui pega mês completo, era uma bagunça total. Bom, se você quer demonstrar que não tem erros, que não tem vícios, que não tem problema, que não tem roubo, você tem que ter uma pasta fiscal que seja limpa, que seja transparente, que seja tranquila, que os números batam, tá certo? E uma pasta fiscal que eu gosto muito, um método que eu gosto bastante em pastas fiscais, é aquelas que apresentam o balancete anterior, né? O balancete é o resumo das contas, certo? Aquelas, veio débito e crédito ali, conta por conta da ordinária, fundo de reserva e outros centros de custos, onde você pode verificar então os saldos. Isso é balancete. E o balancete do mês anterior é o que traz qual era o saldo final dessas contas. Então, quando você tem na mesma pasta, quando você tem ali no mesmo livro fiscal, né, ou livro financeiro, pasta financeira, como você queira chamar, um relatório do balancete do mês anterior, onde tem ali os saldos, e você pode comprovar, opa, tá aqui, o balancete bate realmente com o mês anterior. O saldo final do mês anterior bate com o saldo inicial do balancete deste mês. Você tem ali já um indício de que o número não foi adulterado, de que o número é verdadeiro, que não houve ninguém se beneficiando de forjar os números. O outro item é o balancete em si, porque o balancete vai demonstrar com que foi gasto de forma resumida, totalizando gasto a gasto. É importantíssimo ter o balancete em uma pasta. É importantíssimo? Não. É obrigatório ter o balancete em uma pasta fiscal, uma pasta de prestação de contas. Junto com o balancete, o saldo das contas, né, em relatório, batendo com os extratos das contas, os extratos bancários. Veja só, outro tópico também importante. Porque se você tem ali o saldo batendo com o saldo bancário, isso significa que os números estão coerentes, né? Demonstrativo de receitas, para saber todas as emissões e todos os recebimentos, e o demonstrativo de despesas, para saber com que foi gasto o dinheiro. Quando você tem esses 5 itens que eu citei, então o balancete anterior eu já expliquei como é que eu utilizo, né? Para ver o saldo do mês anterior, comparar com o saldo inicial do balancete atual e aí ter certeza de que o balancete não está adulterado, ou seja, a administradora está fazendo o trabalho dela corretamente, né? Depois você tem o balancete que mostra as contas e aí vem os saldos. Então, que presta atenção, síndico, presta atenção, até você que não é síndico, é condômino e está na dúvida em relação ao síndico. Quando você
vai validar o balancete com o extrato bancário é igual você faz com a tua conta pessoal. É a conta do Itaú, do Banco Bradesco, do Brasil, não sei qual é a conta Santander que você utiliza. Então veja só, Nubank, pensa comigo. Você tem o extrato que é feito pelo banco e você sabe exatamente com o que você gastou. Você tem ali o comprovante, né? Toda vez que você usou o cartão de débito, toda vez que você no passado passava um cheque ou que você fez uma transferência bancária, você sabe o que você fez e você vai confrontar com o extrato bancário, vai checar. Você vai checar o saldo inicial do banco. Opa, eu terminei o mês passado com R$1.000 em conta, iniciei com R$1.000, beleza? O banco não me roubou. Tem aqui as minhas despesas, totalizaram R$10.000, legal. Tem aqui os meus recebimentos, R$12.000, ok. Saldo final, 3.000. 1.000 do mês passado, 2 de sobra, 3. Tudo batendo. É assim que funciona também para validar uma pasta fiscal. Você pega todas as contas, conta corrente, conta de aplicação, caixinha, o caixinha. Tem gente que não lança o caixinha. No condomínio onde eu moro, aconteceu uma situação de que os gastos não eram todos lançados na pasta fiscal. E não foi má fé, foi uma atitude por falta de conhecimento. Um síndico anterior, ele precisava ali, recebia às vezes, né, uma taxa por locação do salão de festas, coisas assim, e ele fazia um controle à parte, mas não lançava lá. Automaticamente as despesas que estavam na pasta fiscal também não eram despesas reais, porque ele tinha que pagar, às vezes, um transporte, o táxi, a despesa com o celular, coisas desse tipo, né? E eram despesas menores que ele abatia direto desse caixinha. Veja que, nessa situação, os condôminos no total não tiveram a chance de saber quais foram os recebimentos totais. Da mesma forma que eles não tiveram chance de entender em um único balancete devidamente validado pelo administrador, auditado por um contador, de que as despesas são totalmente reais. Uma previsão orçamentária para um próximo exercício fiscal ficaria muito comprometida, ou um tanto comprometida, porque as despesas totais não estavam todas contempladas. Então, quando você fala em despesas, esse é um item muito importante. Eu estou aqui falando, refrisando ele, dos saldos tem que bater com os relatórios. Porque se o saldo do banco, o saldo das contas, a soma deles não bate com os relatórios, tem algo errado. Se a soma dos gastos em cada extrato bancário, a soma deles não bate com o seu demonstrativo de despesa, tem coisa errada. Se os recebimentos não batem com as suas receitas, tem algo errado. Então entenda, por favor, utilize balancetes, utilize uma pasta fiscal, que os números da pasta batam com os dados bancários, para que você tenha ali uma tranquilidade na prestação de contas e possa demonstrar de que tudo está muito correto, muito tranquilo. E jamais deixe o caixinha fora da pasta fiscal. Caixinha precisa estar totalmente declarado na pasta fiscal. Eu falei para vocês, são 5, né? São cinco controles importantes dentro da pasta fiscal. Eu já falei do balancete anterior, do balancete, falei também dos saldos relatórios. Eu quero falar para você do demonstrativo de receitas. O demonstrativo de receitas ele é muito importante, porque o demonstrativo de receitas ele mostra o total das emissões de receitas. Sabe, é difícil para alguém burlar o recebimento, que nem uma das pessoas que me acompanha nas redes sociais, ela perguntou, escuta, e se o síndico recebe em dinheiro, né? Se o síndico recebe em dinheiro. Bom, se ele recebe em dinheiro, ele tem que passar um recibo de comprovação daquele recebimento e ele tem que lançar aquele recebimento no caixinha e automaticamente declarar na pasta fiscal. Então, ele vai ter tido ali uma emissão de receita.
Quando se omite a emissão de receita, fica tranquilamente fácil omitir o recebimento da receita. A partir do momento que você declara a emissão da receita, né, que ela existe, você automaticamente tem que declarar que ela foi recebida ou não. Veja só, você tem 200 unidades no seu condomínio, 500 unidades no seu condomínio. Se você tem 500 unidades, o relatório demonstra que existem 500 emissões da receita, né, da taxa condominial, você está declarando tudo ali. Automaticamente, no final das contas daquele período, ou você vai ter recebido 500 taxas de condomínio, ou você vai ter a diferença disso está inadimplente. Então vai estar no relatório dos inadimplentes. Percebeu? Então, o demonstrativo de receitas, ele mostra isso. Total da emissão das receitas, as receitas realizadas e quanto ficou inadimplente, quanto deixou de receber, para que você possa ter esse controle. Lembra disso, tá? Não esqueça. O demonstrativo de despesas, bom, você já conhece, é o mais usado, porque se devidamente classificado, você vai conseguir enxergar com o que foi gasto. Eu não gosto muito daquele tipo de prestação de contas que é mandado o balancete junto com o boleto bancário, né, da taxa de condomínio do mês. Por que eu não gosto? Porque as letras são muito pequenininhas. Eu já tive casos de um condômino falar assim: David, está tão pequenas essas letras, eu não consigo enxergar. E depois dessa reclamação, eu pedi então à administradora que separasse boleto, relatório de balancete e demonstrativo de despesas em letras grandes, à parte, fora ali do boleto, porque às vezes no boleto ficava tudo muito pequenininho para poder usar ali no verso e fazer a declaração, né, das despesas do mês, o balancete do mês. E já o demonstrativo, o relatório, ele é completo, ele já vem com as observações, para quem foi o fornecedor que recebeu, quando foi que recebeu, o número de documento, valor, centro de custo, do que se trata. Então, é mais analítico. E quando você tem um relatório à parte, isso fica mais claro para todos. Veja, quando você tem as pessoas entendendo a tua pasta fiscal, você tem as pessoas também defendendo que você não rouba, porque elas participaram da conferência, elas participaram da validação, elas viram os relatórios, elas entendem o saldo inicial, o saldo final, as despesas, as receitas, elas viram ali que não teve mutreta, não teve como esconder nada. E elas vão te defender. Então, use o método, tá certo? Que eu vou te contar agora para explicar a pasta fiscal. Até agora eu disse para você a importância de você explicar a pasta fiscal, né? O que é a pasta e por que você deve explicar a pasta fiscal. Agora eu vou te explicar como fazer, o método que eu utilizo. A primeira coisa que eu faço, eu chamo, né? Falo para as pessoas: olha, aqui na mesa estão os livros fiscais, as 12 pastas, as 12 pastas. E aí, depois de apontar para a mesa e mostrar que as pastas estão ali, eu convido o subsíndico, o conselho fiscal e convido quais moradores quiserem nos ajudar. Então, ali 12 pessoas, cada um com uma pasta, vão poder acompanhar documento a documento, valor por valor, balancete por balancete, de que os números batem. Eu peço que uma outra pessoa opere o computador ligado num projetor, numa TV grande, onde a gente possa então ir apresentando os mesmos dados, os mesmos números que estão sendo ali discutidos na pasta para todos. E assim todos acompanham em tempo real. Uma das pessoas com um relatório que foi entregue com uma semana de antecedência e também foi entregue ali no momento da prestação de contas, que é o comparativo das despesas ano a ano e o comparativo das despesas mês a mês do ano em exercício que está sendo votado os gastos. Essa pessoa então vai cantando ali, vai informando e a gente então vai validando. Você cria uma situação de contraprova do livro, né? Então você tem
os livros presentes, você tem participantes, convite a participantes, a pessoas que queiram participar para avaliar as pastas, igual eu faço nas prestações de contas a cada 2, 3 meses, eu faço ali também. E aí cada um pega uma pasta de forma aleatória, eu não chamo meus amigos, eu abro para todos que queiram participar. Com a contraprova, a gente começa da seguinte forma. Lembra que eu falei do balancete anterior e do balancete atual? De janeiro a dezembro. Vou passando, vamos lá. Saldo inicial do balancete, bate com o saldo anterior? Bate. Próximo. Vão cantando o valor e vão vendo se bate mês a mês, mês a mês. Por quê? Para comprovar que a administradora fez o trabalho dela, de que ninguém burlou os relatórios. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou mês a mês. Vamos lá. Saldo bancário do Bradesco. Saldo bancário da Conta Caixa. Bateu, bate com o relatório. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Bateu. Opa! Então, mais um ponto. O banco e a administradora estão batendo, estão mostrando a mesma informação. Agora, nós vamos para o terceiro ponto. Vamos verificar se todas as receitas foram emitidas. Qual era a previsão de receitas para o ano? Qual é a previsão de receitas do mês? Quantas unidades nós temos? Quanto tem que entrar de receita? Verifica-se no relatório demonstrativo de receitas, mês a mês, em cada balancete, se entrou. Depois, verifica-se se houve o recebimento e se a diferença está apontada como devedores no relatório dos inadimplentes. Quando se faz isso, você já então passou por uma terceira marca. As receitas, as emissões, os recebimentos e os inadimplentes estão declarados. Partimos para as despesas. E agora sim, com o relatório comparativo de despesa do ano passado com esse ano, do mês a mês, as pessoas então, conforme vai surgindo alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida com a despesa do item 1, do item 2, do item 3? Esse relatório, ele é numerado, tá? Ele é numerado. Então, linha 1, linha 2, linha 3. Quando alguém tem alguma dúvida, levanta a mão, passa a dúvida e ali na hora é possível, online, emitir um relatório no sistema que demonstre com o que foi gasto. É possível abrir a pasta, comprovar com o relatório do mês, comprovar com as despesas declaradas naquele mês, as notas fiscais, né? Para que todos possam ver que está correto. Gente, depois de uma demonstração dessa financeira, eu te pergunto, há realmente dúvida que o síndico roubou? Será que teria algum lugar onde ele pudesse ter roubado? A gente fechou a porta de ter adulterado o balancete, a gente fechou a porta de não estar batendo com os extratos do banco, a gente fechou a porta de ter um caixinha lançado fora da pasta fiscal, a gente fechou a porta de ter deixado de declarar recebimentos e declarar emissões de receita, e nós fechamos as portas das despesas. Mas tem uma porta ainda que ainda está aberta. E esta é a quarta lição. São os orçamentos. A pasta de orçamentos. Uma prestação de contas precisa ter pasta de orçamento. Síndico, você quer defender seu nome? Você quer demonstrar que é honesto, íntegro, que não rouba? Tem a pasta de orçamentos. A pasta de orçamentos, ela precisa ter, né? Precisa ter, é uma boa prática de compliance, você ter pelo menos 3 orçamentos. 3. E desses 3 orçamentos que você tem ali, eles precisam estar equalizados. Não adianta você ter um orçamento para troca do portão de entrada dos veículos, se um orçamento é em ferro, o portão é de ferro, e o outro é de alumínio. Se um contempla o motor e o outro não contempla o motor, se um tem acionador eletrônico e o outro é manual. Você me entende? Então, os orçamentos precisam estar equalizados. Uma outra prática fundamental, muito, muito importante, é que antes de comprar, antes de ter um gasto alto, né? Ok, já falamos lá de decidir em grupo, né? Mas que você abra para as pessoas indicarem produtos.
abra para as pessoas indicarem prestadores de serviços. Quando você abre para as pessoas, elas vão indicar gente que ela confia, gente que ela conhece, gente que fez um bom serviço, gente que já comprovou que sabe fazer por bom preço, né? Ah, é parente, não importa, isso não é o que importa aqui. O importante é que você abra para as pessoas indicarem quem elas quiserem. Elas são donas do condomínio também, são sócias. Elas estão indicando. Pode ser que você vai ou não contratar, mas o orçamento, quando você abre no orçamento de tal forma que as pessoas participam, você está falando para elas o seguinte: olha, não vale só aqueles que eu conheço, vale os que você conhece também. Se a tua indicação é melhor que a minha, vai ser a sua indicação que será contratada. Né? Isso é uma prática maravilhosa. Essa quarta lição, a pasta de orçamentos ou a prática de orçamentos, né, equalizados. Tá certo? Bom, nós estamos já chegando no final. Nós vamos partir agora para a quinta dica, né? O quinto item desse método que eu contei para vocês nesse vídeo, eu introduzi explicando a importância e por que você deve tomar essas medidas, né, de proteção do teu nome, de mostrar que a tua gestão é eficiente, né, e é correta, né, que você não recebe bola, que você não recebe comissão, que você não está desviando dinheiro. E eu passei aqui 5 métodos, né? Nós já falamos 4 e agora vamos falar do quinto. É o sistema online. Se você tem um sistema online, as pessoas podem acompanhar as despesas, os gastos, o saldo da conta. Elas podem acompanhar semanalmente. Elas não precisam esperar chegar o demonstrativo no final do mês, né? Ou no início do mês após o gasto. É só você pedir para sua administradora. Né? A maioria das administradoras tem isso e liberam para os condôminos um usuário, né, onde o condômino pode emitir uma segunda via de boleto, mas também pode verificar com o que está sendo gasto, as despesas do período. Sabe? Transparência. Decisão em grupo. Explicar o funcionamento da pasta financeira, a pasta fiscal. Né? Ter a pasta de orçamentos equalizados, mínimo de 3, e ter um sistema online onde as pessoas possam acompanhar as suas autorizações de gastos, os recebimentos do condomínio, são métodos que utilizo e que você pode utilizar também para tranquilizar os condôminos que votaram em você, ou aqueles que escolheram contratar você, se você é um síndico profissional, para que você continue prestando um bom serviço e para que ninguém tenha nada do que falar em relação a você. Pergunto para você a mesma pergunta que eu fiz no início. Você, síndico, você consegue provar para mim que você não rouba o condomínio que você administra? Eu creio que com esse passo, esse método de 5 etapas, fica bem mais fácil. É ou não é? Que você possa colocar em prática, manter teu bom nome e possa ter muito sucesso. Se você gostou, compartilhe. Clique aqui, dê um like no nosso vídeo. E espero te ver amanhã em mais uma nova etapa, uma nova história, um novo aprendizado aqui nas nossas redes. Um abraço.